Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Há na sociedade civil uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. Os ministros desta casa conhecem a dura realidade que a população vivencia. Restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas. Eu tenho acompanhado, como todos os brasileiros acompanham, a sua trajetória, que é uma trajetória admirável. Olá, boa noite para você. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux tomaram posse há pouco como presidente e vice-presidente do Supremo. A solenidade começou no fim da tarde. Vamos ao vivo falar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou toda essa solenidade, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. A solenidade de posse durou um pouco mais de 2 horas. Os novos presidente e vice-presidente, ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux, vão ficar à frente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. A cerimônia de posse foi realizada no plenário do Supremo Tribunal Federal e foi acompanhada de perto por várias autoridades. Vamos ver a reportagem. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Foi com a leitura do compromisso que os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux tomaram posse como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso discursou em nome dos ministros do STF. Começou lembrando que o novo presidente traz, na essência, a luta pela democracia. Toffoli e eu fazemos parte da geração que lutou pela transição democrática brasileira. E assim sabemos bem que democracia não significa um regime de consensos, mas um modo de convivência em que as divergências são absorvidas de maneira civilizada e institucional. O ministro também ressaltou a importância do judiciário em um momento que os brasileiros clamam por mais honestidade e o fim da corrupção. Há na sociedade civil uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. Ressaltou que não tem dúvida de que o ministro Dias Toffoli conduzirá a maior corte do país com eficiência e olhar no futuro. São muitos os desafios pela frente. Governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. O ministro ainda parabenizou o vice-presidente Luiz Fux. Somos amigos e parceiros desde onde a vista alcança. Recém-graduado, como prova de que é mais velho do que eu, Luiz Fux foi meu professor de prática forense na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no distante ano de 1980. Pouco depois, também eu me tornei professor na mesma instituição e ali dividimos turmas, angústias e muitos momentos felizes. Além disso, ressaltou o importante trabalho da ministra Carmen Lúcia, que conduziu o STF nos últimos 2 anos. Senhora ex-presidente, Vossa Excelência é um símbolo extraordinário desses avanços. O Supremo foi conduzido nos últimos 2 anos com retidão, espírito público e inexcedível dedicação. Pelo Ministério Público, a Procuradora-Geral da República destacou o papel que o Supremo tem assumido, principalmente na manutenção da democracia, e ainda que a população vê a Corte como garantidora dos direitos humanos. Os ministros desta casa conhecem a dura realidade que a população vivencia. Restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas,
proíbem a discriminação, velam pelo acesso a serviços públicos, impõem o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, reprimem a corrupção de verbas públicas, corrigem o dano ambiental. O presidente da OAB Nacional falou da importância do Supremo no atual quadro brasileiro. Não tenho dúvidas, ministro Toffoli, de que Vossa Excelência está ciente do papel que terá de desempenhar neste momento tão decisivo da vida brasileira. Carla, e o ministro Dias Toffoli também falou na solenidade, né? Falou sim, Érica. Ele falou então como o novo presidente do STF e durante o discurso o ministro Dias Toffoli destacou que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem servir à nação brasileira. O ministro também falou sobre a atual situação do país e que o STF atua como moderador de conflitos econômicos, sociais e políticos. Veja. A democracia e a educação devem ser o alicerce da sociedade brasileira. Foi com essas palavras que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, iniciou o discurso. Ressaltou a necessidade de se educar para construir a cidadania. No mundo fragmentado de hoje, precisamos de pontes e também de pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos oferecer. Logo em seguida, o novo presidente destacou a importância da Constituição, a cidadã, de 1988 e que completa agora em outubro 30 anos. Lembrou que todos os poderes devem atuar juntos em prol de todos. São mandamentos constitucionais que nos submetem e submete ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não somos mais nem menos. Ao falar do STF, disse que a Corte transforma a todos e que não existem nem vencedores e nem vencidos. E se a política falha? Em razão do medo. Resta, ministro Celso, resta o pacto fundante. A autoridade da Constituição e do direito. E nós, o Supremo, somos os garantes deste pacto. O ministro também falou do trabalho que o espera nos próximos 2 anos. Citou o Conselho Nacional de Justiça, que atua na condução administrativa do Judiciário, e ainda sobre os planos para a TV e Rádio Justiça, que já chegam a diversos lares do país. Modernização da programação da Rádio e da TV Justiça. Sair dos círculos em que falamos para nós mesmos, magistrados, promotores e advogados. Servir a cidadania. É uma TV pública e paga pelo povo. Missão: conscientizar brasileiros, crianças, jovens, adultos e idosos de seus direitos e deveres. E o ministro também se emocionou ao falar da família. Agradeço a todos, na pessoa do meu irmão caçula, o José Eduardo. Sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé, e junto ao caçula, que nos ensina
todo dia. E os convidados para a solenidade de posse, ministros, parentes e autoridades, começaram a chegar no início da tarde. A repórter Fernanda Porto acompanhou e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Uma hora antes da cerimônia de posse, os convidados já começaram a chegar aqui na Suprema Corte. Nesse local onde eu estou agora é uma das entradas do plenário do STF. Fica de frente para a Praça dos Três Poderes. Foi aqui também que os convidados foram recepcionados. A segurança foi reforçada e somente quem estava devidamente credenciado teve acesso à cerimônia de posse. Os familiares também passaram por aqui. Já as autoridades entraram pela entrada principal do plenário do STF. Vamos ver? Dos cerca de 1.000 convidados estavam presentes o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, e os presidentes dos tribunais superiores. Também marcaram presença os amigos e os familiares dos novos presidente e vice-presidente do STF. Na primeira fileira do plenário estavam a esposa, a advogada Roberta Rangel, e a filha, Pietra Ortega Toffoli, do ministro e agora presidente do STF, Dias Toffoli. Na segunda fileira, os familiares e amigos do ministro e agora vice-presidente do STF, Luiz Fux. Também compareceram os ministros aposentados da Suprema Corte. Elogiados pelos demais colegas, a expectativa é que a gestão dos novos presidente e vice-presidente da Suprema Corte seja marcada pela celeridade no julgamento de processos. Eu acho que ele começou muito bem e vai ainda ficar melhor. Ele é inteligente, hoje muito experiente, atilado, ele é agregador e certamente fará, não é, dessa oportunidade um ponto alto da existência dele pessoal e profissional. E a posse contou com uma participação muito especial, um coral de crianças. Vamos falar com a Viviane Novas, que acompanhou esses pequenos essa semana, né, Viviane? Boa noite. É sim, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eu acompanhei essa turminha desde os ensaios. São 35 crianças do Coral Ecumênico Infanto Juvenil Boa Vontade. Elas são de comunidades da periferia de Brasília e têm a alegria no semblante e também no canto. Vamos ver. Exercício para acertar o tom. Agora exercício para memorizar a letra e cantar no ritmo certo. Já deu para perceber a música escolhida, não é mesmo? É o hino nacional e ele deve ser tocado em um tom só. Essa é uma regra criada lá quando o hino foi desenvolvido, por ser um símbolo nacional oficial, ele tem algumas obrigatoriedades, né, para serem executados, né? Então, quando você vai tocar com a orquestra, você obrigatoriamente toca em si bemol. Quando você vai cantar, aí sim é transposto para Fá maior. E quando ele é gravado, não há a necessidade nem a obrigação de se bater palma. Agora, todos de pé para saber a posição na hora da apresentação. Vida de cantor de coral não é mole, não. Foram 4 dias de ensaio para esta turminha de 8 a 10 anos. Quando não está na escola, vem para a LBV, Legião da Boa Vontade, para uma série de atividades, entre elas, aprender canto. É vida, paz, harmonia, é muitas coisas importantes. Eles estão ansiosos para se apresentar num lugar que, no quesito música, é coisa rara. Aqui já cantou, por exemplo, Caetano Veloso. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E Ellen Oléria. Gigante pela própria natureza. Érica e Atna não veem a hora de repetir o espetáculo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nem muitas pessoas podem ter a chance de estar lá. Aí é melhor aproveitar enquanto pode, né? Para mim é muito especial também, porque a gente vai cantar para as pessoas que têm maior poder aqui em Brasília e que dão as ordens pra gente. E chega o dia tão esperado. As crianças capricham no figurino. Estão num tablado logo na entrada dos ministros. Primeiro, o aquecimento. E o
hino nacional abre a cerimônia. É um momento de muita emoção, pela ocasião e pela música. Olha aí a Atna. É uma parte muito importante da minha vida, porque qualquer coisinha que você fale, eu já respondo na minha cabeça com a música. E a Érica? Eu sinto melhor, eu desabafei através da música. Aí eu acho isso importante para mim. Daniela está feliz em cantar aqui. Para mim é emocionante, porque a gente canta para os ministros daqui de Brasília, canta para o presidente, então é especial para mim também. Entre outras mil do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bonito, né? E você vai ver daqui a pouco as atribuições do presidente e do vice na mais alta corte do país. Além de definir a pauta semanal, deve decidir questões de ordem ou submetê-las ao colegiado quando julgar necessário. A arbitragem a serviço do bem público é o tema da dissertação de Maria Augusta Rost. Eu trago a arbitragem. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar da posse dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux como presidente e vice-presidente do Supremo. Vamos acionar novamente a repórter Carla Lucena para falar conosco. Carla, sabemos que o Supremo tem um regimento interno, né, que prevê tanto atribuições para o presidente quanto para o vice, não é? É isso mesmo, Érica. O regimento interno do STF, ele traz todas as atribuições do presidente da Corte, agora sob o comando, então, do ministro Dias Toffoli. Uma das principais atribuições é conduzir as sessões plenárias. Também o presidente é o último a votar e deve decidir eventuais empates durante o julgamento de processos. O ministro Luiz Fux, vice-presidente, vai receber os processos distribuídos diariamente aqui no STF e vai ser o relator de alguns deles e, pela tradição, deve ser então o novo presidente do STF daqui 2 anos. Vamos ver a reportagem que fala mais sobre as atribuições. A cada 2 anos, sempre após a segunda sessão ordinária do mês que antecede o fim do mandato do atual presidente, o plenário elege, por meio de voto secreto, os novos dirigentes do STF e também do Conselho Nacional de Justiça. Neste ano, a eleição ocorreu no dia 8 de agosto. Em nome do tribunal, em nome de todos os ministros, em meu próprio nome, eu parabenizo. Desejo que seja um período extremamente profícuo, mais calmo, na medida que o direito permite e que o país propicia, para que esta seja uma administração na qual se possa dar continuidade àquilo que é próprio do tribunal, que é de julgar e julgar bem, de maneira eficiente, com as novas possibilidades que cada administração encontra e pode levar a cabo. São necessários, no mínimo, 8 ministros em plenário para que a eleição aconteça. O mandato do presidente e do vice é de 2 anos, sem reeleição. E quais são as principais atribuições de quem comanda a cúpula do Poder Judiciário? Velar pelas prerrogativas do tribunal é a primeira função do presidente. Representar o Supremo perante os demais poderes e autoridades. Em períodos de recesso ou férias do STF, questões urgentes também são julgadas pelo presidente. Anualmente é apresentado o relatório detalhado das atividades. E é daqui, do plenário do Supremo Tribunal Federal e ocupando aquela cadeira, que o presidente do STF conduz as sessões da maior corte do país. Além de definir a pauta semanal, deve decidir questões de ordem ou submetê-las ao colegiado quando julgar necessário. Ainda fica responsável por desempatar julgamentos nos casos não previstos no regimento interno e na ausência de algum ministro. Já o vice-presidente substitui o presidente durante as licenças, ausências e impedimentos eventuais. Se por acaso o presidente deixar o cargo, o vice assume até a posse do novo titular.
E o ministro Dias Toffoli é o ministro mais novo a presidir o Supremo Tribunal Federal. Vamos agora conhecer um pouco da trajetória dele. Paulista da cidade de Marília, o ministro José Antônio Dias Toffoli nasceu em 15 de novembro de 1967. Graduado em Direito em 1990 pela tradicional Faculdade do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, a primeira faculdade de Direito do país, começou a carreira como advogado e também se dedicou à área acadêmica. Foi professor na Universidade de São Paulo, no Centro Universitário de Brasília e na Escola da Magistratura da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES. Subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de janeiro de 2003 a julho de 2005, assumiu como advogado-geral da União em 2007, cargo que ocupou por 2 anos. Em 2009, foi nomeado para a Suprema Corte. Assumiu a vaga aberta com a morte do ministro Menezes Direito. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Ainda em 2009, Dias Toffoli foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, tendo desempenhado a partir daí as funções de ministro titular, vice-presidente e presidente do TSE. Cargo que assumiu em 13 de maio de 2014 e permaneceu por 2 anos. À frente da Justiça Eleitoral, o ministro Dias Toffoli comandou as eleições gerais de 2014, uma das mais disputadas da história. Nós somos a 4ª maior democracia do mundo. Realizar a democracia é evitar a guerra, é evitar o conflito, é solucionar os problemas. Ter presidido a Justiça Eleitoral brasileira é dos maiores eventos da minha vida, ou o maior evento da minha vida, o maior orgulho da minha vida. Que viva a democracia brasileira. Muito obrigado a todos. A gestão de Dias Toffoli também foi marcada pela adequação à nova legislação eleitoral e pela iniciativa de criação de um documento único, o Registro Civil Nacional. Em 9 anos como ministro do STF, esteve à frente da primeira e segunda turmas, foi vice-presidente e chega agora à presidência do Supremo Tribunal Federal. Bom, agora vamos conhecer um pouco mais do perfil do vice-presidente, o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux nasceu na capital carioca em 26 de abril de 1953. Em 1976, se formou em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é professor até hoje. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professor titular, também chefiou o Departamento de Direito Processual. O ministro deu aula na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e na Pontifícia Universidade Católica. Luiz Fux foi promotor de Justiça do Estado do Rio de 1979 a 1982. Juiz do Tribunal de Justiça do Estado de 1983 a 1997 e desembargador do mesmo tribunal de 97 a 2001. Com vários artigos e livros publicados, desde 2008, Luiz Fux é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Em 2001, foi indicado ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde permaneceu até 2011. Nesse mesmo ano, a ex-presidente Dilma Rousseff o indicou ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, substituindo o ministro aposentado Eros Grau. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Chegou ao Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2014. Em fevereiro de 2018, assumiu a presidência da Justiça Eleitoral.
A Justiça Eleitoral, como mediadora do processo político sadio, será irredutível na aplicação da ficha limpa, conquista popular que introduziu na ordem jurídica um instrumento conducente o Brasil a um patamar civilizatório ótimo. Há 7 anos como ministro do Supremo, agora toma posse como vice-presidente da Suprema Corte. E você vai ver a seguir as homenagens de ministros e autoridades aos empossados. Eu tenho acompanhado, como todos os brasileiros acompanham, a sua trajetória, que é uma trajetória admirável. Estamos de volta com o Jornal da Justiça nesse dia de posse no Supremo Tribunal Federal. Além das presenças na solenidade, várias autoridades e representantes das mais diversas associações homenagearam os novos presidente e vice do STF. Vamos então voltar a falar com a repórter Viviane Novaes. Foram muitas homenagens, né, Viviane? Foram sim, Érica. E antes mesmo da posse, ministros do Supremo Tribunal Federal, de tribunais superiores, a advogada-geral da União e também o presidente Temer falaram. Prezado amigo e jurista José Antônio Dias Toffoli, eu tenho muito prazer em cumprimentá-lo neste momento. E o faço na certeza de que estou cumprimentando alguém que há muito tempo se dedica às letras jurídicas. Eu tenho acompanhado, como todos os brasileiros acompanham, a sua trajetória, que é uma trajetória admirável. Eu desejo muito sucesso ao ministro Dias Toffoli e ao ministro Luiz Fux, que comandarão o Supremo Tribunal pelo próximo biênio. Nós todos estamos com boas expectativas em relação à gestão do ministro Toffoli. Uma enorme honra poder estar no Supremo Tribunal Federal na posse do ministro Toffoli e do ministro Fux. Eu tenho a melhor expectativa da gestão do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux. O Brasil ganha, o tribunal ganha e o jurisdicionado ganham muito. Fará, sem dúvida, uma gestão agregadora e participativa na guarda da Constituição Federal e na defesa da cidadania. Eu tenho absoluta certeza que o ministro Dias Toffoli fará uma presidência para marcar uma época. Sua Excelência reúne todos os predicados para se tornar, em pouco tempo, um dos mais destacados presidentes da Corte. Tem mostrado seu caráter conciliador e agregador. Portanto, o Judiciário está em festa. Trata-se de um homem experiente, desde a advocacia privada, a Advocacia Geral da União e tantos outros cargos públicos de relevância. Temos a certeza de que a gestão do ministro Dias Toffoli será pautada pelo diálogo, será pautada pela aproximação entre as instituições e pela valorização estrita de todos aqueles direitos inseridos na Constituição da República. Bom, agora, né, Viviane, encerrada a solenidade de posse, já é amanhã dia de trabalho novo, tanto para o presidente quanto para o vice, né? É isso aí, Érica. Olha, já amanhã o ministro Dias Toffoli toma as primeiras decisões à frente do Supremo Tribunal Federal e também no plantão de fim de semana. E aí é uma mudança na estrutura de funcionamento da casa. A ministra Carmen Lúcia deve assumir o lugar do ministro Dias Toffoli na segunda turma. A sessão está marcada para a próxima terça-feira. E também na terça, o ministro Dias Toffoli participará pela primeira vez da sessão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, do qual agora também é presidente. E a primeira sessão plenária do Supremo, com o ministro à frente, está marcada para o dia 19 de setembro, quarta-feira que vem. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane, pela sua participação, e esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. E deixamos a todos com um pouco mais das vozes do Coral Ecumênico Infantil, que participou com graça da solenidade de posse. Boa noite, até amanhã.